O Brasil inteiro acompanhou no dia de ontem a explanação que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez para mais de 50 embaixadores de diversos países. Explanação essa que mostrava a fragilidade e a insegurança do sistema de votação brasileiro, as urnas eletrônicas, e as muitas pataquadas que os ministros do TSE/STF fizeram à frente dessa corte. O Brasil inteiro sabe que as urnas não são confiáveis, são passíveis de uma reestruturação, uma reformulação, tendo em vista que nada nesse mundo é perfeito e para sempre, seguro como quer fazer pensar ou nos enganar os ministros do STE/STF. Alguma coisa de estranho há por trás dessa recusa. Barroso, quando presidente do Superior Tribunal Eleitoral, convidou as Forças Armadas para fazer parte de um processo de transparência daquela corte. Ao chegar lá, como era o papel, as Forças Armadas usou a sua mão de obra especializada, que é a unidade de guerra cibernética, e detectou no nosso sistema de votação mais de 200 falhas, pontos vulneráveis, que precisava de ser revisto. As Forças Armadas apresentou as propostas e simplesmente o Barroso, quando presidente daquela corte, as recusou. O ministro Edson Fachin, agora exerce a função de presidente do TSE no lugar de Barroso. E da mesma forma ele vem recusando toda e qualquer proposta que vem melhorar o sistema de votação, que venha trazer transparência e segurança. Dá-se a impressão que esses ministros estão com alguma má intenção por trás dessas recusas. O mundo tem quase 200 países. O mundo tem quase 200 países. Apenas três usa esse sistema de votação: Butão, Bangladesh e Brasil. Nenhum país de ponta, nenhum país avançado, nenhum país tecnologicamente desenvolvido adotou esse sistema de votação. Não quero dizer que o sistema de votação pela urna eletrônica seja ruim. Não, é bom. É uma votação que acontece de uma forma rápida, em que no mesmo dia, horas após encerrar o processo de votação, já se sabe quem são os eleitos. É muito importante. Só que o Congresso e a população queria uma camada de transparência e segurança, que seria o voto impresso, auditável, visível numa tela, depois que a pessoa confirmar os seus candidatos. Olhou ali, verdadeiramente são os candidatos que votou, aperta o botão, essa cédula ela cai dentro de uma urna para conferências possíveis em caso de irregularidade na votação. Essa cédula, o eleitor não a levaria para casa. Não é a volta do voto em cédula, marcar X, como o Barroso mentiroso, semeador de fake news, disseminou nos veículos de comunicação, que seria a volta do voto impresso no marcar X. Não. É o voto impresso auditável, acoplado à urna eletrônica. Estranho no meio a tudo isso ainda é que esse mesmo ministro que hoje exerce a função de presidente do TSE, Edson Fachin, que antes foi militante, cabo eleitoral de Dilma, PT e Lula, como também foi advogado de meia pataca, de quinta categoria, dessa facção terrorista MST, foi o mesmo ministro
que tirou Lula da cadeia com seus amigos de corte. É o mesmo ministro que descondenou Lula, não é inocentou, descondenou Lula, anulando seus processos temporariamente. E dá-se a impressão que esse movimento entre essas duas casas, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal Eleitoral, é trazer o Lula de volta a qualquer custo. Essa é a impressão que passa. A explanação do Bolsonaro foi precisa, necessária, cirúrgica e didática. Todos os embaixadores que estiveram ali entenderam muito bem a mensagem e passaram a conhecer melhor como funciona as nossas urnas eletrônicas, o nosso processo eleitoral e as falhas que nela existem. Até então, esses embaixadores só tinham ouvido um lado, o lado e a versão do Edson Fachin, que é um tanto quanto suspeito. Essa explanação foi necessária e importante para que o mundo pudesse ver, de fato, o que verdadeiramente vem acontecendo em torno do processo eleitoral que se avizinha, em que os ministros do Superior Tribunal Eleitoral, estranhamente, recusam tomar medidas de segurança e de transparência, coisa que o presidente vem cobrando e todos os brasileiros também. Quem é contra a transparência? Quem é contra a medida de segurança? Não é um quanto estranho? Depois dessa explanação importante, o ministro Edson Fachin veio a público dizer que é hora de dar um basta. O que significa com essa frase? Hora de dar um basta. É hora de dar um basta no governo Bolsonaro? É hora de dar um basta na democracia? Ou é hora de dar um basta num possível atentado à nossa democracia que o STF e o Superior Tribunal vem fazendo? Será que esse basta é num comportamento estranho dos ministros? Eu espero que sim. Os brasileiros não vão aceitar nenhum tipo de ameaça. Aquele que ganhar as eleições no dia 2 de outubro, que for pela vontade popular e pelas urnas, de forma legítima, democrática, ordeira, transparente, legal, vai assumir. Vai receber a faixa e vai assumir o governo dessa nação, independente de quem quer que seja. Agora, no tapetão, num golpe, não vai. Não vai. Porque cada brasileiro vai se transformar em um soldado feroz para defender a nossa democracia e dar um basta em qualquer tipo de golpe que venha a ser desenhado e aplicado. Não brigue com os brasileiros. Respeite o nosso Brasil. Não ameace a nossa democracia. Respeite a Constituição e o ordenamento jurídico desse país. Não arraste a população brasileira para aquilo que não é interessante, ou seja, para uma convulsão social ou um acerto de contas. Na barbárie, todos perdem, em especial esses que promovem esse caos, esse caravançará, que querem implantar a todo custo e de toda maneira uma ditadura de togas no Brasil, trazendo para liderar essa nação, esse país, aquele que é o maior ladrão da história da humanidade, o maior corrupto que já pisou nessa terra, Luiz Inácio Lula da Silva. Se os senhores ministros, porventura, devem favores a Lula, pague de outra maneira, mas não use a nossa democracia, a nossa cidadania, a nossa liberdade e o nosso país como moeda de troca, porque nós não vamos aceitar. Sob hipótese ou circunstância alguma, não vamos aceitar. Em tempos de paz, somos cordeiro, mas em tempos de guerra, somos leões, e isso podemos mostrar. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo, e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.